Bom dia, domingo, dia 13 de março de 2022. Vamos continuar aqui, então paramos na última aula sobre a grande revelação daquilo que Jesus falou antes da sua real transição na cruz. E continuamos aqui na página 136 deste livro maravilhoso, Convite à Felicidade, de Masaharu Taniguchi, com o subtítulo A Crucificação foi realmente o substituto da penitência da humanidade. Então, na verdade aqui é uma pergunta. Será que a crucificação foi realmente o substituto da penitência da humanidade? Será que houve essa crucificação para nos salvar e retirar os nossos pecados? Vamos refletir neste texto e vamos refletir isso dentro de cada um de nós? Vamos lá. Em muitas igrejas explicam a crucificação. Em muitas igrejas cristãs explicam a crucificação de Jesus Cristo da seguinte maneira: Deus iria punir os pecados da humanidade, mas com seu amor não puniu os homens, mandando seu Filho unigênito para redimir estes pecados. Assim Deus abrandou sua cólera. Então Deus é um ser vingativo e raivoso. Então Deus abrandou sua cólera porque doou seu Filho para que seu Filho fosse crucificado para salvar o restante da humanidade. Tem lógica isso, meus irmãos? Sério mesmo, tem lógica isso? Continuamos aqui. Não é possível tamanho ilogismo. Então Masaharu Taniguchi já está aqui desacortinando este entendimento. É o Filho unigênito. E nenhum homem consciente iria abrandar a sua própria cólera, fazendo sofrer e matando o Filho único pelos pecados cometidos por outras pessoas. Ademais, Deus, que é perfeito amor, não iria fazer isto. Então, para que Jesus foi crucificado? Então, se Deus, como um amor infinito, consciência infinita, não ia de maneira alguma doar um Filho unigênito, ou seja, então Jesus era separado de nós? Não, Jesus era um de nós, representando a consciência liberta daquilo que os outros irmãos estão nas profundezas das suas ignorâncias, na escuridão. Então aqui ficou a outra pergunta. Então, para que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi crucificado? Vamos lá. A natureza do pecado. Pela etimologia japonesa, a palavra tsumi, pecado, é o mesmo que tsumi, envoltório. E significa a perfeição do jisu ou espírito. Está oculta. O homem é filho de Deus, é originalmente perfeito. Mas enquanto não compreender isto e não manifestá-lo essa perfeição estará oculta, e isto se diz tsumi. Não existe pecado, e sim o estado em que a perfeição está envolta e oculta. Enquanto se está envolvendo o Espírito do Filho de Deus e não compreende sua perfeição, é um pecador. Tsumi bito ou tsumi bito. Quando tirar o envoltório, já não estará envolto, e assim uma pessoa com aparência de pecadora não será mais pecadora se compreender a perfeição do Espírito, ou jisu, como Filho de Deus, e fizer revelar essa perfeição. Vocês me desculpem, gente, o dialeto aqui em japonês, porque nós não sabemos ler em japonês. Então, aqui a gente está tentando ler o que está sendo escrito ali, mas a pronúncia não está corretamente como tem que ser. Então, nós pedimos o perdão aqui e a compreensão de todos, ok? Consta no Evangelho de São João que Jesus encontrou um menino cego de nascença e os seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi
foi para se manifestarem nele as obras de Deus. E assim deu a vista ao menino. As obras de Deus são as obras perfeitas da criação de Deus. E em outras palavras, é o Espírito. E o giço, né? O que oculta o Espírito ou o giço é o pecado. Portanto, tirando e acabando com o tissumi envoltório, ou seja, acabando com o envoltório, a persona ou ego, será manifestado o perfeito espírito, ou giço do ser humano. Aqui está a base fundamental da salvação do homem. Então, gente, por que Jesus foi crucificado? Então vocês viram aqui que não é o problema do pecado do mundo, mas sim a percepção da ignorância humana em relação às palavras da luz. Porque vocês pensem bem, um ser que é totalmente ao contrário da religião da época, totalmente ao contrário do que estava sendo pregado e posto daquela forma, daquela maneira, invadindo casas, cobrando impostos, comercializando coisas, desrespeitando a palavra. Então Jesus observou tudo isto e ele começou a falar, a ensinar a verdade pelo amor do Pai. E aí foi que o seguinte, a ignorância foi tão grande que ele foi crucificado. E durou apenas 5 dias. Entrou na cidade com júbilo em cima de um cavalinho, entrou na cidade e pumba, 5 dias, fim. Akhenaton, fim. Gandhi, fim. Martin Luther King, fim. E assim por diante. O último clamor de Jesus na cruz. Jesus procurou provar a inexistência do pecado, curando várias enfermidades por simples sugestão verbal. Seu pecado está perdoado. Como no caso da cura do menino cego, procurou provar com isso que o pecado não tem existência real, sendo apenas um estado que desaparece com a mudança do estado mental. Então, assim, o que acontece? A doença, gente, não existe. O pecado não existe. A morte não existe. A miséria não existe. Mas essas coisas, para compreender isso e compreender o que está sendo dito aqui, Masaharu Taniguchi e Joel Goldsmith, quando eles falam essas coisas, que o estado real é um estado de abundância, harmonia, plenitude e paz, para que possamos para que possamos entender estas coisas, precisamos estudar e meditar sobre isso. Porque senão, num estado de somente conscientizando, tentando compreender a verdade com a mente, nós não vamos chegar a compreensão nenhuma disto. Por quê? Porque é impossível para a mente humana compreender a verdade do Espírito. É impossível. Para a mente humana, a verdade do Espírito é loucura. Isso tem também no livro Caminho Infinito. Leiam lá. Apesar disto, os judeus daquela época estavam profundamente iludidos pela ideia do pecado e não acreditavam ser o pecado mera existência falsa que se apaga pelo simples poder da palavra. E como eles não conseguiam livrar-se do conceito de que o pecado só se extingue ao pagar o seu preço com algum sofrimento, Jesus se pôs no lugar dos pecados deles e mostrou para a multidão a cena do sofrimento da expiação. Ele interpretou realisticamente o seguinte: vinde a mim, fui crucificado no lugar de vossos pecados, pelo meu sofrimento paguei o preço dos pecados, em vós já não existe pecado algum. Não sei se as palavras que Jesus clamou ao expirar na cruz, Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonas? Sejam ou não erro de tradução, mas a lógica se interpretá-las
como sendo a última voz dos pecados da humanidade, que são banidos do mundo da existência pela expiação de Jesus Cristo. Significa, portanto, que Deus não abandonou Jesus, mas que os pecados da humanidade foram banidos do mundo. Vamos concluir aqui com essa leitura aqui, ó. Não blasfeme, afirmando que Deus é o princípio do mal. O pensamento que existe uma coisa má como o pecado, num mundo criado por Deus, já é, em suma, blasfêmia. Então, viram? Então, o pensamento que existe uma coisa, o mal, que há o pecado no mundo, já é uma blasfêmia, porque o mundo é perfeito, foi criado à imagem e semelhança de Deus. No primeiro capítulo do Gênesis, consta que Deus criou todas as coisas e na última criação afirmou: está tudo bom. Apesar de Deus ter afirmado que está tudo bom, seus 5 sentidos do ser humano continuam ainda a asseverar: não aqui existe um mal que chama pecado, é grande blasfêmia contra Deus, pois está contrariando Deus dizendo: o mal existe. E Deus fez falsa declaração afirmando tudo estar bom. Então, perceberam aqui? Perceberam que todas as coisas que a gente leu desde antes estão sendo respondidas aqui? Então, a simbologia, aquilo que Jesus deixou para nós, como o maior de todos os ensinamentos. Reconheça-te a ti mesmo e elevante-te a ti mesmo ao teu eu divino, por si mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E aí os filósofos começaram a filosofar, a trazer a ideia. É uma ideia arquetípica. E essa ideia arquetípica reverbera naquele que busca a verdade, naquele que se aventura em busca do desconhecido. E começa a compreender tudo aquilo que ocorreu naquela época que Jesus veio, que foi a própria presença de Deus na terra encarnado, que veio nos mostrar a lei do amor. Perceberam? O Cristo. Nós devemos optar entre estes dois caminhos. Ou acreditamos na ilusão dos 5 sentidos, ou acreditamos na declaração de Deus. Tudo está bom. É isso. Quando nós optarmos por... É só 2 caminhos, a pílula azul ou a pílula vermelha. Qual delas você vai querer? Continuar no mundo da ilusão dos 5 sentidos, comer, acordar, dormir, trabalhar, se aposentar, ter uma vida medíocre até o final, morrer e voltar de novo? Ou você vai se aventurar e pagar o preço para desfrutar do mundo perfeito onde está tudo bom, a felicidade, que é o propósito desse livro, é o convite à felicidade, onde está tudo bom, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é perfeito. E apesar dos problemas, estamos ainda evoluindo ainda mais e mais e mais. Ou você escolhe ter a vida normal, a vida do trabalho, da carência, da falta e da luta pela sobrevivência. Se acreditamos na declaração de Deus, deveremos acreditar na existência de todos os males. Se acreditamos na declaração de Deus, devemos acreditar na inexistência de todos os males como pecado, doença e morte. Está aqui. É diferente do ensino do Joel? Não. Está aqui, gente. É a mesmíssima coisa. Pecado, falta, carência, doença e morte não existem no mundo de Deus. E aí vem Jesus e fala o seguinte: na casa de meu pai há várias moradas. Então tem espaço para todos nós. Mas precisamos ter a coragem de enfrentar o julgamento humano, a posição humana, a crítica humana e nos adentrarmos ao mundo do desconhecido. Daquilo que vai desprogramando a nossa mente, que está fadada em acreditar na doença, na falta, na carência, na limitação, na morte, na perda. Eu perdi, agora eu estou sozinho no mundo, e agora o que eu faço? Não, você tem um espírito que está animando você, que está vivendo em você, que é a própria presença, o próprio Deus. Porém, nós não temos consciência ainda disso, então precisamos fazer o quê? Meditar, conscientizar, trabalhar, os nossos complexos, que são as sombras de bom e de ruim,
aquilo que nós projetamos para o mundo, aquilo que nós percebemos no mundo, trabalhando nestes conceitos. Claro que isso não é de um dia para o outro. Nós vamos trabalhando, vamos estudando, vamos ressignificando, vamos conscientizando aquilo que sai de nós, aquilo que vem para nós, aquilo que se manifesta através de nós. E esse é o convite à felicidade. Esse é o resumo do trabalho do Masaharu Taniguchi dentro deste livro. É o propósito disto. É um caminho. Lógico, dentro deste caminho nós vamos enfrentar as batalhas internas, que essas são dolorosas e são. Mas é uma satisfação enorme quando a gente começa a vislumbrar o caminho da luz. Quando essa luz começa a chegar como um conta-gotas na nossa vida. Ó, domine seu destino com a mente. Então aqui nós vamos passar a dominar o destino com a mente. Como que a gente faz isso? O budismo ensina que todos os fenômenos são transitórios. Então, Buda ensinou que os problemas da vida humana, os fenômenos, as manifestações humanas são Maya. Maya é a ilusão do mundo, a percepção que só existe um mundo material. Então isto também foi distorcido quando o Buda ensinou. Não é... Aí colocaram lá duas mulheres dançando, simbolizando, né, a questão do mundo e tal, e ele disse que era Maya, ela era ilusão. E é transitório. Tudo que é transitório é ilusão. Os fenômenos são transitórios e estão em constante modificação, porque não são existências reais, mas falsas existências. Parecem estar imóveis e fixos, mas tal qual a imagem de televisão. Não são senão imagens produzidas pelo estímulo das vibrações de ondas que estão em constante modificação. Então tudo que nós... E aqui já vem a física de novo, a física quântica aqui, ó. Tudo que a gente enxerga, ouve, escuta, percebe são ondas eletromagnéticas que o cérebro decodifica como imagem. E o eu carnal, que é a imagem produzida por estas ondas, está em constante modificação. Por isso, apesar de estar doente ou viciado agora, isto já se acha em fase de modificação e desaparecimento. Se você quiser curar sua doença, deverá transformar sua onda mental, que tem continuidade logo após o desaparecimento da onda anterior, em vibrações da ideia de saúde. Assim, materializar-se-ão as ondas mentais de saúde e será manifesto no plano fenomenal um corpo saudável e perfeito. Perceberam? Fiz aqui um minuto de silêncio para a gente continuar aqui o nosso próximo estudo, o nosso próximos capítulos aqui. E estamos chegando já nas partes finais. Nós vamos parar aqui na página 140, na qual nós vamos continuar amanhã, segunda-feira. Provavelmente essa semana a gente encerra este estudo e vamos fazer uma live uma live de resumo, encerramento deste estudo aqui. Que tudo que nós abordamos aqui são as questões que estão relacionadas à compreensão da presença em nós, que é mais relacionada às nossas práticas, entendimento e conscientização, do que o esforço para atingirmos uma consciência elevada. Mas este esforço, gente, para atingirmos uma consciência elevada, ele precisa se dar através de um compromisso que nós vamos tendo com as nossas práticas, com os nossos domínios mentais, o que a gente pensa. Então, a briga toda está com a mente. Mas mesmo assim, com a mente, a gente não pode brigar com ela, porque ela sempre vai vencer. Então, nós precisamos fazer o quê? Descansar no espírito. Quando pensamos o seguinte, nós sentamos, descansamos as mãos sobre as coxas e fechamos os olhos, fizemos 3 respirações e começamos a pensar, eu e o Pai somos um, tudo que existe em Deus existe em mim, e Deus está em mim, eu estou em Deus, eu e o Pai somos um, uma única consciência,
um único pensamento. O eu de mim é o eu de Deus. E o eu de Deus está em mim. E quando a gente começa a cogitar, a pensar nisso sistematicamente, e a gente vai soltando, vai respirando, vai meditando, vai soltando, vai relaxando o corpo, nós entramos em contato com estas verdades. Nós começamos a cogitar, e cogitando nós diminuímos o fluxo de pensamentos que a gente tem, humanos, e entramos em contato com o pensamento divino, que é a própria presença que está manifesta em nós. Mas aí a gente precisa desacortinar o apego. O que é o apego? É o efeito Zenão. A gente acredita numa coisa e aquilo a gente traça um objetivo como sendo unicamente aquilo sendo a verdade. Então nós precisamos desacreditar na verdade que nós acreditamos e acreditar nesta única verdade que existe. E sendo assim, a gente vai evoluindo passo a passo no caminho. Um muito obrigado a todos, tenham um ótimo domingo com suas famílias, em seus respectivos trabalhos, se forem trabalhar. Lembre-se, gente, de sempre fazer estas práticas durante o dia e à noite, às 21 horas, uma meditação em prol da paz, uma meditação em prol ao mundo, como a gente faz antes também deste vídeo, às 5 horas da manhã, a meditação em prol à paz. A primeira meditação é a consciência de Deus. E tendo consciência em Deus individualmente, nós experimentamos essa paz individual. E aí, experimentando a paz individual, nós nos conectamos com a paz universal, que é a própria presença. É o próprio sistema, que ele é autorregulador, ele autorregula a si mesmo. Muito obrigado, paz do Cristo a todos, um ótimo domingo.